Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023. Saudações pessoal, aqui é o professor Celso Natali e vamos dar início agora ao nosso sprint com questões de atualidades do mercado financeiro para o Banco do Brasil. Recado rápido. Em atualidades do mercado financeiro é bastante difícil a gente conseguir encontrar questões atuais, certo? Já que de um ano para o outro nós já temos muitas alterações algumas vezes e também não é uma das disciplinas mais frequentes em editais mesmo dentro da área de área bancária, né? Ou dentro da matéria de conhecimentos bancários, como aparece algumas vezes. O ponto é que eu elaborei muitas questões. Nós temos muitas questões inéditas, ou então questões que foram adaptadas de questões de outras bancas que não a Sesgran Rio, já que a ideia era a gente replicar aqui o estilo da Sesgran Rio, seja de forma direta, ou seja, utilizando questões de fato da banca. E para isso eu trouxe questões do último concurso, por exemplo, do Banco do Brasil, né, que caiu até um número considerável de questões de atualidades do mercado financeiro, mas muito foi necessário complementar também com questões autorais, com questões inéditas. Beleza? Então, vamos lá. Questão sobre shadow banking. Né? O conjunto de entidades ela é só conceitual, leia com calma, leia com atenção, não despreze a questão só porque ela pode parecer fácil no contexto que a gente está vendo aqui. Né? Você sabe que é uma questão sobre shadow banking, então você fica inclinado a pensar que o conjunto de entidades com pouco ou nenhuma regulação que empreendem intermediação financeira similar à bancária, né? Sem regulação e supervisão da autoridade financeira ou monetária, integram um conceito, isso é o próprio conceito de shadow banking. Isso aqui, tá, é o shadow banking, mas fora desse contexto aqui, de repente isso vem depois de uma questão lá de português, né? Aí vai ficar um pouco mais complicado. Então presta bastante atenção nessa definição aqui e leva essa para sua prova. Agora as características das atividades de shadow banking. Nós temos 3 características, tá? Ela tem a transformação da liquidez, uma transferência imperfeita do risco de crédito e alavancagem. O que isso significa? Transformar a liquidez significa mudar a facilidade com que um ativo é transformado em outro, tá? Então, basicamente, o shadow banking pega um ativo de longo prazo, transforma ele em curto prazo, né? Pega um de curto prazo, transforma em longo prazo, um passivo. Tá? Então, essa transformação de liquidez é a primeira característica. Isso nos deixa entre a letra A, qual mais? É transformação de liquidez, né? Não é de maturidade. Errado, tá? Liquidez e maturidade, nesse caso, são considerados praticamente sinônimos, tá bom? Então, todas que tiverem ela, podem ser. Não é transferência, tá? Não é transferência, e então a gente eliminou apenas a letra D. Isso é uma outra forma de fazer, resolver questões, né? Você eliminando quando ela tem vários itens. A segunda característica é o que a gente chama de transferência imperfeita do risco de crédito. O shadow banking, ele comercializa, ele negocia operações de crédito que não foram realizadas por aquele que no final vai comprar aquela operação. É como se, grossíssimo modo, tá? Eu chego lá no Banco do Brasil e falo, Banco do Brasil sempre prestou dinheiro aí para o pessoal, né? É o Banco do Brasil, claro, é o que eu faço da minha vida, né? Eu falo, beleza, ó, eu quero comprar esse ativo de você, eu quero comprar esse direito de receber desse pessoal, você me vende? O Banco do Brasil fala, pô,
Vendo, né? Se você me pagar bem aqui, eu me livro do risco de crédito, né? Porque você já está me pagando. Você fica com risco de crédito, né? Então, eu, professor Celso, fico com risco de crédito, mas a transferência é imperfeita por quê? Quem aqui conhece o cliente? Quem que analisou o crédito? Fui eu? Foi o Banco do Brasil. Tá? Então, essa é a transferência imperfeita do risco de crédito. Não é perfeita. Eliminamos a letra A. Não é perfeita. Não é transferência de liquidez. Aqui fala em manutenção da liquidez, né? A gente já falou que é transformação, então também é errada. Bom, não é o risco de mercado. Tá aqui. Gabarito letra B, com isso a gente já matou. Alavancagem, tá? É uma multiplicação do risco e também do possível benefício, né? O risco e o retorno, eles são amplificados por meio dessas operações de shadow banking, mesmo a letra B, o nosso gabarito. E aqui, algumas definições para você levar mais detalhadas, tá bom? A crise global de 2008 trouxe à tona preocupações com o sistema de banco sombra, né, que rolou lá nos Estados Unidos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A pena para a prática de shadow banking é multa ou prisão simples. E aí? Shadow banking não é crime, tá? Não é crime. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, muito menos, né? Eles são bem mais liberais com essas questões financeiras. Então, cuidado com isso. A crise foi causada pela descoberta de que um grande banco americano praticava shadow banking. E aí? Ela diz, ó, que foi causada pela descoberta. Então, a crise foi causada pelo fato de que descobriram, quando na verdade é o contrário, tá? Eles descobriram porque começou a crise. No Brasil, o problema é relativamente mais grave do que em outros países, segundo o Financial Stability Board, né, que é um conselho de supervisores do sistema financeiro, tá? Dos quais o Banco Central participa. Mas aqui no Brasil é relativamente menos grave, tá? Nós já tínhamos, desde antes de 2008, uma regulação mais rígida, tá? Pouquíssimas atividades ou entidades escapam à supervisão aqui do Brasil. Letra D. Os fundos de investimento, então, entre as entidades que praticam atividades consideradas, ou seja, o fundo de investimento não é um shadow banking, mas algumas das suas atividades, tá, podem ser assim consideradas de acordo com o FSB. Né? Pode aparecer assim também. E tá certo, tá? Foi isso aí que eles chegaram à conclusão no relatório feito no Brasil, depois da crise lá de 2008. Aqui o Banco Central do Brasil, como supervisor, não possui autoridade, tá? Sobre essas entidades. Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca CES Gran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023.